Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, irmãs, boa noite a todos vocês. Que bênção estarmos juntos aqui para celebrarmos a Deus nesse primeiro culto, de adoração. Muitos irmãos viajando, alguns irmãos demandas pessoais, chuva, talvez gripados, mas pela graça de Deus nós estamos aqui para adorar esse nome e ouvir a voz do Senhor. Você quer ouvir a voz do Senhor nessa noite? Glória a Deus, Senhor, posso falar ao teu coração nessa noite. Me permita que possamos fazer uma leitura juntos no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Vou ler do 1 aqui até o versículo 13. Gênesis 3, do 1 ao 13. Nós iniciamos ontem uma série de lições bíblicas, de estudo, sobre o livro de Gênesis, e eu tinha meditado bastante em Deus sobre essa palavra aqui, esse texto, já tem um bom tempo, e Deus me deu o privilégio de iniciar a série de lições, iniciando essa pregação aqui, falando sobre o problema do pecado. Problema do pecado, irmãos. Qual que é o problema do pecado? Por que a gente peca, Vamos meditar um pouco sobre essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Gênesis 3 é um texto conhecido, você pode acompanhar. Eu estou na tradução aqui da NVI, nova versão internacional, que você possa ir meditar na palavra de Deus, tá bom? Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher quem me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Até aqui, irmãos. Vamos fazer uma oração juntos? Se você puder, ore pela minha vida, ore pela sua vida, para que a gente possa se alimentar da palavra do Senhor nessa noite, que possa impactar teu coração, tua vida, em nome de Jesus, possa falar com você nessa noite, em nome de Cristo. Meu amado amigo Jesus, eu quero te dar graças pela bênção da gente poder estar reunidos no teu nome. É muito bom poder celebrar, nos entregar a ti, poder nos doar em adoração, cantar louvores ao Senhor. O Senhor sabe o motivo da qual nós estamos aqui, Senhor, cada um, o propósito que cada um chegou aqui. O Senhor sabe o que está no coração, o que está na mente, nos pensamentos de cada um. O Senhor sabe o que nós temos passado esse final de ano, esse início de ano, já a primeira semana do ano. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a Tua palavra soe no nosso coração, possa encontrar lugar em nós, que a gente possa estar atento a ouvir a Tua voz, que Teu Espírito Santo possa nos preencher nessa noite do Teu poder, da Tua glória, da Tua salvação, da Tua graça. Venha nos encher do Teu perdão nessa noite, e que o Senhor, no nome de Jesus, seja glorificado, Senhor, através da Tua palavra. Quebranta nosso coração ao Teu, Senhor. Nos permita que a gente possa nos quebrantar aqui junto ao Teu trono, aos Teus pés, em nome de Jesus. Que o Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Nós precisamos Te ouvir, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, retira as coisas que não é do agrado do Senhor na nossa vida, Senhor. E que a Tua palavra acrescente em nós a Tua vontade,
o que o Senhor quer de nós nessa noite. No nome de Jesus, é o que eu peço a Ti. Eu te agradeço, coloco tudo em Tuas mãos. Nos perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar, se puder, deixa a Bíblia aberta, irmãos, para a gente meditar junto nesse texto, que é muito importante para nós. Gênesis capítulo 3, o problema do pecado. Vai ter ali algumas informações que você pode estar acompanhando durante a pregação, que vai edificar bastante sua vida. Irmãos, eu quero falar sobre esse tema, porque muitos já não se falam mais. Talvez você veio, talvez até alguém pensou, passou pela cabeça, iniciando o ano já está falando de pecado, né? Primeiro culto do ano já está falando de pecado, de erros, de problemas. Irmãos, na realidade a nossa luta durante toda a nossa vida vai ser exatamente esse nome, pecado. Porque a gente está lutando para viver uma vida em santidade, pela palavra, pelo Espírito Santo, a sua ação em nós. E o pecado vai ser sempre um desafio para nós não pecarmos. Então não tem como distanciar, né, nesse sentido, do que está sempre desafiado, sempre de uma forma desafiadora para nós. A gente vive uma vida, luta pela santidade, luta para acertar, fazer a vontade de Deus, mas isso está a todo momento, de alguma maneira, tentações, provações, querendo nos tragar, nos devorar, arrebentar com a nossa vida. Se você for olhar, irmãos, muitos púlpitos já não se falam mais de pecado. Já não tem mensagem de arrependimento. As pessoas, ou seja, se não há mensagem, que é a mensagem de João Batista, né, do arrependei-vos, preparando o caminho do Senhor, clamando no deserto. Se não há mensagem de Cristo também, que foi a mensagem do reino, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Eu pergunto, então as pessoas não precisam de arrependimento. Então logo eu e você também nós não pecamos, nós não erramos. Então também logo todo mundo está salvo, porque ninguém erra, ninguém tem pecado, ninguém tem problemas, todo mundo está salvo. Também logo o inimigo não tenta mais ninguém, porque ninguém está pecando, ninguém está errando, não tem nenhum problema com as pessoas, então também o inimigo não vai tentar e não existe. Não é à toa que a gente percebe, né, hoje as pessoas já não pecam, né? Ela apenas tem problemas, ela tem transtornos, ela tem alguns problemas pessoais, sociais, relacionais, genéticos. As pessoas, ninguém tem erro mais. É difícil encontrar uma pessoa e procurar um pastor, um líder e dizer, olha, eu quero conversar contigo porque eu estou com algum problema em alguma área da minha vida. Isso é muito difícil, irmãos. Uma igreja que tem uma cultura discipuladora, isso é muito comum. Mas com pessoas que têm essa vivência e que já está impregnado, parece que ninguém peca. Parece que todo mundo é perfeito, todo mundo é santo e ninguém carece, né, da graça, ninguém carece do perdão, do arrependimento, da confissão de nada. Parece que ninguém peca nenhum pensamento, parece que ninguém tem algum pensamento ruim, parece que ninguém cometeu alguma coisa ruim. Esses dias eu estava recebendo algumas mensagens, né, de final de ano, início de ano, que Deus abençoe, tenha uma vida próspera, que Deus abençoe sua vida, tal. Várias mensagens de pessoas. E é engraçado porque a gente deseja o bom e o bem às pessoas, mas a gente esquece que esse nome pecado é o que mais atrapalha a gente. Eu quase respondi para uma pessoa, meu irmão, que você peque menos esse ano. Eu desejo que você possa pecar menos, que você possa se arrepender, que você possa ter uma vida diferente. Que eu sabia a vida das pessoas e dos erros que ela tinha. Quase que eu falei, enquanto você está desejando que Deus possa me abençoar, eu quero que Deus te abençoe, levando você a arrependimento. Que a gente não enxerga, irmãos. Parece que todos nós temos uma vida, parece ser perfeita aos nossos olhos. E não tem pecado algum à porta. Eu queria que você entendesse que quantos pecados bastaram para que ocorresse tudo que aconteceu hoje na humanidade, tudo que nós estamos vivendo. Qual foi o único, irmão, só foi um único pecado, de não comer, que não haja a desobediência do que Deus falou de comer de apenas um fruto no meio do jardim, que foi uma prova de amor do homem para com Deus, para exercer ali uma fidelidade. O único pecado para poder destruir tudo e a todos. O texto que a Letícia leu falou muito bem sobre isso. Irmãos, não há um justo sequer. Eu e você só somos justos por causa da graça de Jesus. Se tirar isso, não tem ninguém justo. Não tem ninguém justo. Ninguém viveu a não ser o Cristo de maneira perfeita, que a sua vida foi do agrado do Pai.
Mas não há um justo sequer, se a graça de Jesus, o seu sangue, não venha fazer favor à nossa vida, não tem como. Você e eu, nós somos somente justificados pela graça de Jesus. Não tem outra forma, outra situação. Ou seja, irmãos, apenas um pecado. E a gente esquece que em algum momento da vida a gente peca e erra. Pastor, olha que interessante. A gente poderia estar falando de recomeço hoje, né? Início humano, para muitos é ciclos, né? Para outros continuidade. Está falando de recomeço, de início, de outro tempo, de passos diferentes, de sei lá, uma cartilha para você ser bem sucedido esse ano, coisas desse tipo. Mas na realidade eu quero falar, irmão, exatamente do que mais atrapalha você não ser bem sucedido na sua vida com Deus, ou seja, ter uma vida destruída, que se chama o pecado. E você às vezes não enxerga que isso caminha de alguma forma assim, desafiando você diariamente, e a gente não está atento em relação a essas coisas que pode bater a nossa porta, que se chama o pecado. Então só bastou um pecado para destruir tudo, irmãos. A natureza, eu, você, todos nós, a condenação eterna, tudo. Um pecado. E eu pergunto a você, quantos pecados você tem? Quantos pecados você tem ocultos? Se um só bastou para arruinar todo ser humano, todo mundo, toda a criação de Deus, quantos pecados nós temos? Quantos pecados você tem, meu irmão? Será que um só fez todo esse desastre? E imagina quantos nós carregamos às vezes conosco, e quantos desastres está fazendo na nossa vida, e parece que você não tem nenhum problema na sua vida. Você é uma pessoa completamente perfeita e ninguém peca mais. Eu não peco mais. Sendo que não é assim que a gente vê nas Escrituras, irmãos. E é com isso que eu quero meditar com os irmãos sobre essa temática. Qual é o problema do pecado, irmãos? Qual é o problema do pecado? Eu queria que você pensasse sobre isso à luz da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 3, o primeiro pecado do homem e mulher, o primeiro pecado da humanidade, que só foi um, como eu falei, só foi apenas um, esse pecado que desgraçou todo o resto da criação, todas as consequências vieram, alteraram tudo em relação ao que Deus tinha feito. Mas Deus já tinha preparado a solução para o pecado, que foi a graça de Cristo. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui 3 pontos importantes, irmãos, sobre essa pergunta. Qual é o problema do pecado? Primeiro ponto, irmãos, eu queria que vocês guardassem isso a partir do versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis. Você pode acompanhar aí na sua palavra, na sua Bíblia. Gênesis 3, a partir do versículo 1. O problema do pecado, irmãos, do primeiro pecado, e que mexe com a gente até hoje, continua sendo um problema para nós, se chama o maligno. A serpente é o problema. A serpente é o problema, o maligno, o diabo, o astuto, o adversário é o problema do pecado. Se você for olhar, o texto vai dizer assim, de Gênesis 3, versículo 1, vai dizer: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? O versículo 4, falando especificamente sobre a serpente, sobre o maligno, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, eu queria que você atentasse ao seguinte: o próprio texto vai nos dizer por que o maligno, a serpente, como diz, associado ali o dragão no Apocalipse, é um problema do pecado, porque nele se origina o mal. O mal não está originado em nós, o mal não nasceu de nós. O mal já estava no coração, na serpente, no próprio diabo. Ele é o maligno, ele é a origem de toda a contenda. Do que existe mal, nasce no coração de Satanás. Nasce no coração do maligno. E se a gente for observar, em Gênesis 3, versículo 1, vai dizer que a serpente, que é o maligno, era o animal mais astuto, irmãos, mais malicioso, mais melindroso. O animal mais esperto, sabe? Mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Você consegue perceber que não era apenas um animal qualquer, adaptou exatamente a performance do próprio maligno, espiritualmente falando, na figura ali da serpente, do animal selvagem. E de fato, a gente não sabe como é que seriam essas características dessa serpente aí, desse animal, mas a gente sabe que
era o mais astuto, era o mais esperto, irmãos. Não foi à toa, o mais sagaz de todos. E quando a gente olha para isso, não é à toa que o que ele lança, né? Você percebe, o problema do pecado está no maligno, primeiramente. Quando ele lança e conversa com a mulher sobre o que Deus ordenou para não comer, não fazer, não houvesse a desobediência, você vê, por exemplo, no versículo 1, o que aconteceu ali. Em primeiro lugar, a gente pode observar ali que ele lança dúvida. Se você observar na narração do texto, né, a serpente ela diz assim à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim? Ela começa a induzir a mulher, começa a seduzir a mulher, levando um questionamento que não era necessário. Sabe quando você tem confirmação de algo? E por que eu preciso questionar o que eu já sei? Eu já sei, eu tenho uma confirmação de algo, e por que eu tenho que me lançar mais questionamentos sobre o que de fato já é afirmado? Já é algo certo, já é algo que foi colocado de uma maneira positiva, né, afirmativa ali, e por que eu tenho que questionar o que é inquestionável, irmãos? Interessante como isso acontece até o dia de hoje. O maligno lança questões sobre nossa mente, sobre nossa cabeça, sobre meios do sistema, que é um outro ponto que eu não vou falar aqui, que é um outro inimigo que nós temos, que é o sistema caído, esse sistema que está sobre homens, sobre um sistema que envolve autoridades, que o maligno age também para poder de alguma maneira nos seduzir e nos levar a uma ruína. Irmãos, colocar em dúvida o que não precisa ter dúvida. Você tem dúvida da sua salvação? Você tem dúvida sobre a sua decisão em relação a Deus, sobre a sua aliança, sobre a sua reconciliação, sobre o seu batismo, sobre o perdão que Deus te deu, sobre a graça que Ele morreu a seu favor? Você tem dúvida de todas essas coisas? Colocar dúvida sobre o que é inquestionável é uma das características que a gente vê aqui no primeiro pecado, na primeira queda. Se você observar no versículo 4, que eu li também, o maligno também agiu colocando ali uma mentira, né? É uma mentira que é parte verdade. Tem parte mentira e parte verdade. E se você observar, o verso 4 fala muito bem isso. Porque a serpente diz assim: certamente não morrerão. Ela contraria o que Deus falou. Deus falou: quando comeres, certamente o que? Morrerão. E Deus fala isso ao homem. Deus, quando fala, você pode observar isso a partir do versículo 16 de Gênesis capítulo 2, que diz: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, afirmou. Se comer, morre. Aí vem a serpente astuta e desfaz: certamente não morrerão. Você consegue perceber que o diabo ele age muito em lançando meias verdades com também meias mentiras? Parte verdade, parte mentira. É uma das coisas que eu não gosto da questão do Natal, porque tem partes verdades e partes mentira. Tem umas coisas que de fato Jesus nasceu, honra e glórias ao Senhor, mas hoje está ressurreto, está no seu trono de glória, mas tem um monte de mentira também por dentro. Eu não gosto dessas coisas que tem meia verdade e meia mentira, irmãos. Porque Deus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando a gente olha para a mentira ela vem da origem do maligno. Então eu não gosto desses negócios que mistura meia verdade com meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Ou eu sigo a verdade ou eu sigo a mentira. Eu não gosto das coisas que são mais ou menos. Ou é ou não é. E o maligno ele lança essa mentira, irmãos. Interessante que hoje, como as pessoas estão confusas de si mesmas. Elas não sabem o que são. Elas não sabem que identidade elas têm. Ou seja, você percebe, eu não sei às vezes se eu sou homem, se eu sou mulher, eu não sei do que eu gosto, eu não sei do que eu quero, eu não sei em relação às coisas do meu futuro, eu não sei do que é que eu desejo, do que é que eu quero fazer da vida. Um monte de confusões, um monte de conflitos que o ser humano tem, suas incertezas, que são coisas naturais, humanas. O problema é quando vem algo que você já sabe o que é e que tem que fazer, ou o propósito de tais coisas, e você ainda lança questionamentos, ou permite que pessoas, ou algum meio aí, como o próprio maligno usando, venha contrariar o que você já sabe que é certo. Ainda mais impondo mentiras, meias verdades e meias mentiras.
Uma coisa curiosa, irmãos, eu não sei se você atentou isso, por que eu estou falando que é meia verdade e meia mentira? Porque quando o maligno fala à mulher e diz que vocês serão conhecedores do bem e do mal, que é a última parte do versículo 5, se você observar em Gênesis capítulo 3, olha isso, é muito curioso, irmãos, é interessante você olhar. Olha o que diz em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 22. Olha o que Deus diz. Deus, ele testifica o que o maligno falou. O que ele falou, parte do que ele falou era uma verdade. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu estava meditando, digo, não é que o infeliz falou a verdade? Parte dele veio a verdade, mas parte dele veio a mentira junto. Você pode observar isso no versículo 22, de Gênesis 3, que Deus, ele confirma, ele diz assim, olha, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E o que foi que o maligno falou para a mulher, no versículo 4 de Gênesis 3? Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão, e você como Deus serão conhecedores do que? Do bem e do mal. Verdade. Como é que pode da mentira sair verdade, irmãos? Será que não tem um fim ali tendencioso, destruidor? De fato, Deus testifica parte do que o maligno falou. Mas Deus não testifica que eles não morreriam. Agora, depois que abriram-se os olhos, eles pecaram, de fato, eles tiveram a consciência do que é pecado, sentiram que estavam nus, a gente sabe aqui do texto, e de fato eles ali foram conhecedores do bem e do mal, como Deus sabia que o mal existia. Eles não sabiam que era mal, eles não tinham noção que era maldade, eles não tinham sequer, sabiam, nunca, nenhuma formiga morreu ali, irmãos. Nenhuma flor, ninguém arrancou, nenhum leão pegou um cordeiro, nada, tudo era perfeito. Eles não sabiam que era maldade. E agora sabe o que é maldade. São conhecedores do bem, sabe sobre o bem e agora sabe sobre o mal, porque até então eles não sabiam sobre o mal. Meias verdades, meias mentiras. Você consegue perceber, irmãos, do quanto o mundo está cheio disso? E a maior mentira que o diabo pode fazer a mim e a você, irmão, hoje, é fazer com que ele não exista. Porque o diabo não existindo, não vai ter tentação, não vai ter acusação. Logo também, ninguém vai precisar pecar, todo mundo vai achar que está fazendo o que bem entende, está certo. E logo também, ninguém vai ser condenado de nada, então também eu não preciso da graça de Jesus. Porque eu sou uma pessoa perfeita, certa. Eu não roubo, eu não mato, eu não bebo. Eu pago minhas contas em dia, não tenho nenhum problema comigo, com o meu nome, com o meu CPF, com as minhas coisas. Está tudo certo. Às vezes a gente esquece de olhar no espelho que a gente é pó, como a ordem de Deus falou, e a gente do pó vai voltar, porque esse pó aqui, irmãos, ele no jeito que está aqui nesse mundo, ele não serve. Por isso que ele tem que voltar, e a ideia é uma restauração, porque eu e você, do jeito que nós estamos, do jeito que estamos aqui, nessa matéria aqui, irmãos, essa matéria não tem como andar com Deus de uma maneira real. Ela é incapaz de ver a face do Senhor se ela não passar por uma transformação, porque a gente está lutando com esse problema que se chama pecado. Pastores pecando, adulterando, líderes, irmãos, casamentos esfriando, divórcios acontecendo, filhos problemáticos, um monte de problema, um monte de transtorno, um monte de coisa acontecendo, mas parece que ninguém peca. Parece que o mal não existe em nada. O mal não está no sistema da escola, no sistema educacional, no sistema político, no sistema... Está tudo certo, irmãos. São só pessoas que estão tentando resolver o problema do mundo. No mal, ele não atua em nada. Se a gente for olhar, não é bem assim, irmãos. Entra num animal corpóreo e coloca em dúvida e nega o que Deus afirmou. Certamente não morrerão. Saber que o maligno não existe, irmãos, é você ser uma presa muito vulnerável. É você certamente ser morto, ser destruído sem saber. Se você observar em 1 Pedro, capítulo 5, vai falar lá que ele anda ao nosso derredor como um leão, querendo nos devorar, nos tragar, nos destruir. E a Bíblia fala como leão, porque como leão, irmãos, um leão ele não está de brincadeira, uma abocanhada dele arranca muita coisa. E um leão que está querendo tragar não é uma ovelha que está olhando para nós, irmãos, é um leão querendo tragar a nós.
Eu vou ser uma ovelha. Então, por isso que o texto lá de Pedro diz, olha, vigiem, orem, para vocês não caírem. Porque se um pecado trouxe toda a destruição e toda a maledicência aí que está no caos humano, nesse mundo, quantos pecados nós carregamos, irmãos, que está nos destruindo e a gente não observa, a gente não vê, a gente não entende por que as coisas dão errado na minha vida, porque você não reconhece que está errado. Tem alguma coisa na vida que está errado, porque é impossível, irmãos. Se a gente olha as promessas de Deus para a travessia do mar do Rio Jordão ali, de Jericó, sempre foram, olha, faz o que é certo, obedece a minha palavra, fica atento aos meus estatutos, a minha lei, Josué, Moisés, todos eles, para que vocês atravessarem o Rio Jordão, vocês sejam bem-sucedidos. Isso aqui não é teologia da prosperidade, se chama obediência e permanência no Senhor, fidelidade. Isso aqui se chama o fruto que Deus tem, promessas que Deus tem para uma pessoa que tem uma vida em obediência a Ele. Aí a gente quer ter uma vida maravilhosa, mas parece que a gente não enxerga o pecado. A gente não olha que não apenas basta a gente desejar às pessoas que ela tenha uma vida próspera, que você se case esse ano, que dê tudo certo na sua vida, que tudo aconteça, que você namore esse ano, que você tenha filhos esse ano, que você trabalhe e ganhe muito bem e tal, mas esquece que tudo isso aí só basta um pecado para destruir tudo. Basta apenas um erro, irmãos. Destrói tudo, como aconteceu, apenas um pecado destruiu tudo. Você consegue perceber, irmãos? Você é o grande responsável da sua própria vida. Está em suas mãos fazer o que é certo, quer fazer o que é errado. O maligno veio, o problema do pecado é o maligno, origina nele, mas está em mim a decisão de dizer não, eu não quero pecar. Eu não quero desobedecer ao meu Deus. Eu não quero ser infiel ao meu Deus. Eu não vou me prostrar na estátua de ouro, como Sadraque, Mesaque, Abednego ali, rei Nabucodonosor. Eu não vou comer as iguarias do rei, igual Daniel, que são imundas e Deus não se agrada. Eu não vou fazer isso. Está em suas mãos, irmãos, fazer o que é certo e ter a bênção de Deus, ou fazer o que é errado e ser destruído no final das contas. Viver uma vida mais ou menos. A origem do pecado, do problema do pecado está em Satanás, irmãos, está no maligno. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Vocês lembram de um tempo que a gente via muitas expulsões, né? Expelindo o demônio dentro dos cultos. Hoje os demônios estão tudo oculto dentro dos cultos. E é uma verdade. É uma verdade, irmãos. É uma verdade. Você acha que o maligno... O que é que acontecia? Vamos colocar aqui uns 10, 15 anos atrás. E Brasília parece que é um negócio mais disfarçado ainda, irmãos. No Nordeste eu via assim, os irmãos, assim, pessoas caindo, coisas acontecendo. Dia lá, orava, expulsava demônio, parava o culto, fazia um movimento. Brasília, os demônios é tudo caladinho. Parece que ninguém tem nada, nem ninguém, tudo certo. Você consegue perceber quando você está para tomar uma decisão, fazer planos? Tem pessoas que surgem de uma maneira de negação na sua vida. Será que ali não é a voz de Satanás? Tá tudo certo, você está no caminho, Deus projetou tudo, irmão, tá tudo aqui. E de repente, eu lembro de uma vez, fica aqui atento os jovens, né? Pretendem casar, namorar, noivar. O pastor gosta da pegada do casamento. Eu lembro, uma vez estava... Porque vem as negações, irmãos, as mentiras, as meias verdades com meias mentiras. Isso aí não provém de Deus. Ou é verdade, ou não é verdade. Não tem. Certamente não morrerão. E Deus falou morrerão. Então toma cuidado que o maligno está agindo em meio às pessoas. Pessoas no trabalho, pessoas em casa. Na própria casa, irmãos. Não tenha dúvida. Eu cansei de ver meu pai. Eu estava na Bahia. Meu pai era uma das pessoas que mais impedia eu vir para a Bahia. E não é que meu pai estava encapetado, irmãos. Mas meu pai agia pelo modo da carne. E se eu desse ouvido, eu ia pecar por causa da voz do meu pai. Meu pai não estava entendendo o que Deus estava querendo me levar e fazer comigo. E meu pai falava, não, você vai ser pastor aqui, tá? Pai, você não está entendendo, não. Depois meu pai vem zombar de mim um tempo na minha vida. Eu lembro, estava alguns meses, acabado o seguro-desemprego, aguardando qual era a resposta de Deus para a minha vida. E ele falou assim, olha aí, zombou de mim. Chorei na hora, a lágrima descia, eu fui pro quarto, fechei a porta, chorei pra caramba. E ele dizendo assim, olha aí, você poderia estar aqui, no seu lugar, onde é que você está sofrendo. Você não precisava passar por isso. Você poderia estar trabalhando aqui no seu lugar e você não sabe nem para onde é que você vai.
Irmãos, tem pessoas que não vão entender isso. Deus age na nossa própria casa, com pessoas perto de nós, com pessoas distantes de nós, com pessoas do outro lado do estado, amigos do passado. De repente nasce lá um incircunciso querendo mexer na sua vida, de coisa lá de trás que você nem lembrava, ressuscita um defunto lá e vem falar com você para destruir sua vida. Pelo amor de Deus, irmãos. O problema do pecado está no maligno, não tenha dúvida que você não vai ver o maligno encapetado assim, com um chifrinho, que nem a filosofia grega, essa mitologia, com um negocinho, um tridente, um rabinho assim, com um triângulozinho aparecendo. Não, vai usar pessoas, até eu e você, se você permitir. Se Deus permitir, se você andar no pecado, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. E a gente está achando que é só coisa humana. Não, o maligno agindo. E a gente dá lugar a essas coisas, irmãos. A gente dá lugar a essas coisas, não percebe que o problema do pecado está no mal e a gente acha que o mal não existe. Hoje virou o contrário, os valores inverteram. O mal não existe, Deus também não existe. Hoje o mal vira o bem vira mal, o Deus é bom, agora não presta mais, hoje o que presta é o maligno, você ser errado, agir errado, ser corrupto. Isso é o que está em alta hoje. Reverter os valores morais, está tudo errado, irmãos. O mal não é mal, o mal agora é bom. Mas sendo que não é assim que a palavra de Deus diz. Deus nunca vai voltar atrás na sua palavra, irmãos. Passa-se o tempo, seca-se a erva, a flor, passa qualquer coisa. Os céus e a terra, a palavra dele não volta atrás. Em Malaquias diz que eu sou o Senhor e eu não mudo. A palavra dele certamente morrerão. Então faz prova. Tenta fazer o que Deus falou para não fazer. Lembra lá da arca? Quando trouxeram a arca para voltar lá para o tempo de Davi, aquela coisa tal. Ninguém toca na arca se não for da permissão que eu permiti. Vai lá um abençoado, a arca ia caindo lá da carroceria e toca na arca. O abençoado se desfaz. Vira cinzinha, pó. Porque Deus falou, mesmo com a intenção de querer socorrer a arca. Deus falou que é assim, então é assim. Esse é o Senhor que você serve. Ele não muda. Os mandamentos são mandamentos e ordem para mim e para você. Aconteça o tempo que acontecer, gerações, pessoas queiram modificar ou fazer qualquer coisa, tudo permanece para ele do mesmo jeito. Agora está em nossa mão, se a gente decide fazer ou não fazer. Se a gente decide pecar ou não pecar, dar lugar ao diabo, dar lugar a essas coisas, ou obedecer a Deus. Amém, irmãos? Segundo lugar, irmãos, qual o problema do pecado? Primeiro, serpente, maligno. Segundo lugar, o problema do pecado, olha aqui para mim, para você entender qual que é o segundo problema do pecado. Você é o problema do pecado. Eu sou o problema do pecado. Nós somos o problema do pecado. A carne sua é o problema do pecado. Irmão, se você observar o texto, versículo 2, Gênesis 3, especificamente no que envolve o ser humano, o texto vai dizer assim: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Observe que está no plural, são várias árvores. O ser humano poderia comer de tudo. Pensa quantas espécies de ervas, de frutas, de plantas, que você imaginar. Pensa. A gente pode comer de todas as árvores. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore, apenas uma. Que é que ele colocou no meio do jardim, está no singular. Apenas uma árvore que que está no meio do jardim. E nem toque nele. Ao contrário, vocês morrerão. Isso a mulher falou que Deus disse para a serpente, né? Aí mais à frente um pouquinho, no versículo 6, ela diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou-se do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Eu queria que você atentasse aqui a alguns detalhes, irmãos. Irmãos, Gálatas 5 fala lá da obra da carne e do fruto do Espírito Santo. Antes de falar da obra da carne, Gálatas 5 lá, mais ou menos, antes do versículo 19, um pouquinho antes, é interessante como o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Gálatas sobre a questão da carne e do Espírito. Ele fala que a carne quer a carne. Em outras palavras, a carne quer se alimentar da carne. Eu quero alimentar da minha carne. Eu quero suprir os meus desejos, as coisas da minha carne. Não é à toa, quando a gente está com fome, o que é que você quer fazer? Comer. Quando você está com sede, o que você mais quer fazer? Você quer saciar a sua sede. Você quer alimentar o que está faltando em você. E é interessante que ele diz assim, a carne, ela guerreia contra o espírito.
Ou seja, o Espírito deseja o que é contrário à carne, que é o Espírito de Deus, que habita em nós, e quer tornar você uma obra perfeita, uma obra de santificação, uma obra que obedece e é fiel ao Pai, um filho perfeito junto ao Pai como Cristo foi, uma obra diária de santificação, enquanto a carne puxa você para o pecado. Aí a obra da carne sangue começa, a bebedice, aí idolatria, feitiçaria, imoralidade sexual, enfim, todas essas coisas que pervertem aí o ser humano e colocam ele numa desgraça. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que parece que fazer a obra da carne é melhor do que ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu lembro de pessoas que querem fazer o que é errado e parece que esse errado se torna certo. Parece que fazer o que é certo é você ser um tolo hoje. É você ser um cara idiota. É você ser um cara que isso aí já passou. Isso aí era dos tempos atrás. Não segue. A gente orienta uns casais, vai falar, olha, vai lá, pede a mão do pai, da garota em namoro, no noivado, faz o que é certo. Segue um negócio bacana, pede a bênção dos pais, segue uma linha bacana. Irmãos, hoje isso não existe mais. Às vezes o pessoal olha para mim e acha que eu sou... Irmãos, eu tenho 35 anos, o pastor acha que o senhor está ultrapassado já. Hoje não tem mais esse negócio. Cara, o cara que for casar com a minha filha, se ele estiver vivo, ele vai me enfrentar e de uma maneira bem séria. Não vai ter nem gracinha com ele. Porque eu valorizo, irmãos, essa cultura, esses aspectos em relação ao que Deus coloca para o seu povo. E na história do povo de Israel tinha isso. O cara tinha que falar, a gente vê lá a história de Jacó, né? De Israel. Tinha que ir lá falar com o pai e tal, e pagar o dote, ter a concordância do pai, a bênção do pai. E por que hoje é diferente, irmãos? Por que a gente faz as coisas diferentes? Por que hoje chega lá, eu tô de qualquer jeito, de qualquer forma, não é assim. Você consegue perceber, irmãos, os valores estão investidos, o problema do pecado está na nossa carne. A gente deseja, de uma maneira desesperada, as coisas da carne. É interessante que quem é que mais, irmãos, o problema do pecado, por que somos nós? Porque é você que toma a decisão de errar. O que é pecado? A Bíblia diz que é transgredir a lei, é transgredir o que é certo, é fazer o que é errado. Quem que deseja fazer, quem toma a ação de fazer o que é errado é você. O problema do pecado não está em estrutura, não é tijolo, não é nada disso, não é apenas um lugar. O lugar pode estimular, pode gerar problemas para você e tal, cometer erros, mas é quando você decide. Quando você toma a ação de pecar, o problema do pecado está dentro de você, que é um inimigo que você tem, que é a sua própria carne. E é por isso que a carne, ela guerreia contra o Espírito. É como se fosse um puxando de um lado, puxando de outro. E não que o Espírito de Deus precisasse lutar com ninguém, com nada, para ser ganhador, para ser vitorioso. Ele é um Deus que não precisa entrar em guerra nenhuma. O problema é que às vezes eu dou mais lugar à carne do que dou lugar mais ao Espírito. Você quer ver uma coisa? Às vezes a gente está num culto como esse, às vezes o pessoal da música fica meio... os irmãos, hoje o louvor poderia ter sido melhor. Hoje não sei o quê. Ficou o dia todinho no celular. Assistindo só Deus sabe. Dormiu a tarde toda, não leu uma palavra, não orou. Vem para o culto carnal e quer que recebeu um mover de Deus na vida e uma coisa sobrenatural aconteça. Irmão, você está se enchendo mais do que é humano, do que das coisas de Deus. Eu duvido, se você vem cheio de Deus, se você passou um dia jejuando, consagrando, meditando no louvor, na palavra, você vai ver que tem pessoas que vão sair de uma maneira diferente das outras. Porque depende do que eu estou me alimentando, do que eu estou cheio, o que está sobrepondo aqui na minha vida. Parece que é um copo que nem esse aqui que está jorrando em mim. Aqui tem o quê? Tem coisa humana ou tem coisa espiritual sobre de Deus na minha vida? Aí você vai entender. Para alguns vai ser o melhor culto. Para outros não vai ser tão bom, porque talvez eu esteja mais carnal do que espiritual. Talvez eu venha estar dando mais lugar à minha carne do que o Espírito de Deus que está habitando em mim. Ou seja, irmãos, quem toma a decisão, o problema está dentro de você, da sua carne, da proposta que é oferecida, e você vai lá e cai. E às vezes não é o maligno. Aqui foi o maligno. Começou pelo maligno, mas depois vem a própria carne da Eva, da sua liberdade que tinha. Do homem que também tomou a decisão junto com ela. Irmãos, o problema do pecado está dentro de você, está dentro de mim. Posso viver aqui de uma maneira bacaninha para os irmãos, legalzinho, mas se eu vacilar, eu caio, irmãos.
Se eu não tiver vigilante na coisa, se eu não tiver orando, não tiver com a vida com Deus, qualquer um pode cair, irmãos. Qualquer um de nós. Se eu tomar uma decisão errada, pode arrebentar a minha vida, meu ministério, a minha família, tudo. E às vezes a gente não percebe isso. Se você prestar atenção, no versículo 6, Eva falou um negócio interessante, que diz assim, aliás, no versículo 6, diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, paladar, atraente os olhos, desejável e tal. Irmãos, esse texto, que, aliás, no versículo 2, que diz assim, uma parte finalzinha lá que vai dizer assim, não comam da árvore do fruto que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Irmãos, Deus não falou para a mulher e o homem não tocar na árvore. Se você olhar no versículo 16, só diz que não coma de todos os frutos da árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não está falando não toque. A gente não sabe se de repente Deus falou depois, a gente não sabe se Adão falou para Eva, porque Deus falou com ele depois, ou foi um cuidado de Adão, pedindo para que a mulher nem se aproximasse, tocasse, porque depois ia dar problema, né, como deu de fato. Mas a Eva falou um negócio que Deus não falou. Aí por isso que eu coloquei ali, você pode estar observando ali, irmãos, cuidado com o que Deus não falou, para você não criar uma regra como se ele tivesse falado uma coisa. Uma coisa é você tomar cuidado e viver algo que você está vivendo na sua vida. Outra coisa é você criar uma palavra sobre Deus que ele não falou. Nenhum texto vai dizer aqui que Deus disse não toque na árvore. O texto está dizendo não coma, é diferente. Mas Eva fala para a serpente não tocar. Além de não comer, não podemos tocar. Não toquem nela, do contrário vocês morrerão. Cuidado com isso, irmãos, isso é muito perigoso. Com esse Deus mandou dizer, com essas coisas que acontecem hoje, com esse monte de profetada que tem, com um monte de... Cuidado com o que Deus não falou. Cuidado com o que Deus não disse, para você não cair em coisas que você não precisava se alimentar de mentira e coisas enganosas. A gente não sabe aqui, ao pé da letra, de onde saiu esse não toque de Eva. Mas Deus não falou isso, pelo menos de uma maneira nas escrituras, de uma forma clara para nós, não existe isso. Mas é lógico, se tocar, a tendência era cair, porque você estava próximo, né, da árvore que ele falou para não comer. Então eu queria que você entendesse aqui um detalhe importante, irmãos. Não se aproxime daquilo que pode te destruir. Ela viu a árvore. Ela conversa com a serpente. Quem conversa com alguém é porque está perto. Se você ficar lá embaixo do prédio e conversar comigo daqui de cima, eu não vou entender nada que você está falando. Não vou entender a mensagem que você está falando comigo. Mas se você está perto de mim, eu vou entender que você está falando, e ela se aproxima da árvore e se aproxima da serpente. Ou seja, irmãos, cuidado. Percebe que o problema do pecado está em nós? A gente anda próximo das coisas que não é para a gente andar. A gente está se relacionando com coisas que não é para a gente se relacionar. A gente vê coisas que não é para a gente ver. A gente ouve coisas que não é para ouvir. A gente se enche de coisas que não é para a gente se encher. E aí depois onde é que está o problema? Está em mim, porque foi eu que fiz isso. Não está no pastor, não está na igreja, não está no seu irmão, não está na sua mãe, no seu pai, porque eu fiz isso. Eu me enchi disso, eu me enchi de coisas que me levaram a destruir. E depois eu caí e pequei. E o problema do pecado não foi o pecado, o problema do pecado fui eu. Eu que quis fazer o que era errado. E depois me destruiu e eu nem sei onde é que está o problema. O problema está na minha carne, no meu desejo, na minha vontade. E você pode observar que as ações do verbo aí no versículo 6, olha que interessante, a mulher viu, então ela está perto, então fica distante, meu irmão, das coisas que podem levar você a pecar, não se aproxima das coisas que podem levar você a pecar, se distancia. Parecia agradável ao paladar, irmãos, parecia agradável. O que é agradável hoje a você? O que é agradável aos seus olhos? Parecia agradável, ela já estava ouvindo a serpente, as contrariações, as negações da serpente, as dúvidas da serpente entrando no seu sensor ali, entrando dentro de si, se alimentando de estímulos ruins para a vida. Parecia agradável. Outra coisa, era atraente, irmãos. Deus vai dizer que era atraente aos olhos, irmãos, ela estava vendo uma árvore que era atraente. O que é que te atrai hoje, irmãos? Será que não tem coisas diárias na nossa vida que atrai a gente de alguma forma? Atrai os nossos olhos.
Cuidado com aquilo que parece ser agradável, irmãos. Cuidado com aquilo que parece ser atraente aos olhos. E um outro verbo interessante aqui que o texto diz, além disso era desejável para dela se obter discernimento. Irmãos, cuidado com os desejos do nosso coração. Sabe quando a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece bom, mas no final é uma ruína? Cuidado com os desejos do coração, irmãos. Pecado é coisa séria, irmãos. Cuidado com o que te atrai, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você se aproxima. Cuidado com o que é agradável a você, cuidado com essas coisas. Ela viu que isso era desejável para dar discernimento. E ela tomou o fruto. Irmãos, se ela pegou o fruto, é porque ela estava perto da árvore. Ela pega o fruto, ela tomou o fruto. E Deus falou, e ela mesma afirmou que não era nem para tocar, quanto mais comer, né? E ela pegou o fruto. Diante da tentação do maligno, diante desse problema do pecado que é o maligno, mas ela tornou-se um problema do pecado também, porque ela pega e faz coisas que não era para ela estar alimentando. E ela dá ao seu marido, que comeu também. Você consegue perceber, irmãos, o problema do pecado está dentro de nós. Qualquer um pode estar andando certinho e de repente cair numa ruína. Qualquer um pode estar andando numa pista totalmente legal, arrumadinha, asfaltada, até de porcelanato legal. De repente, você, um deslize ali, um descuido, você cai de repente num lamaçal. Uma destruição que pode arruinar todo o teu ser. Em terceiro e último lugar, irmãos, um problema do pecado, esse é um dos também mais sérios. O problema do pecado é um maligno, onde se origina o mal, irmãos. O problema do pecado está em nós, a nossa carne. Mas em terceiro e último lugar, o problema do pecado, irmãos, está quando a gente não reconhece que é pecado, que a gente erra, que somos nós que erramos. E a gente vira, parece que um pecador profissional, né? Se você observar a partir do versículo 7, o texto vai nos dizer que dos dois se abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Então juntaram-se folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava na brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus clamou ao homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por causa da companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, você sabe qual que é o problema do pecado? É quando a gente não reconhece nossos erros e a gente encoberta. Você está encobertando algum tipo de pecado hoje? Que você acha que ninguém vê, mas Deus está vendo? Tem algum pecado oculto? Tem algum pecado que Deus está vendo, está contemplando você? Antes que você venha fazer ou cometer, irmãos, Deus está contemplando o teu pensamento. E sabe o que é que você está pensando. Sabe o que você está desejando, sabe o que é que está te atraindo, sabe o que é que está agradável aos seus olhos, ao paladar, as coisas que você tem, a carne que você quer alimentar. Se você prestar atenção, a última parte do versículo 7 vai dizer que eles estavam nus e juntaram-se de folhas de figueira para cobrir-se. Irmãos, você já viu alguém pecando? Isso é muito raro, só quando o cara ou é meio muito doido mesmo, ou ele é pecador profissional mesmo, de carteirinha, a iniquidade reina no seu coração e ele tem prazer de fazer o que é errado, ele escancara isso em rede social, grava vídeo, coloca lá e tal. Mas no geral, a gente não demonstra nosso pecado. A gente encoberta o pecado. Porque a gente sabe, no final das contas, que o pecado torna a gente sujo. A gente sabe, e cobrir o pecado, Por que Adão e Eva eles se cobrem, irmão? Porque quando eles pecam e eles veem que estão nus, eles veem que estão ali de uma maneira qual nunca teve antes, e ali os seus olhos se abrem para o que é mal, e eles percebem aquela glória de Deus estava sobre ele, da perfeição não existe mais. Eles se cobrem porque a nudez dele anunciavam que eu estava em pecado. Irmãos, encobertar pecado é um problema sério.
ninguém prospera, ninguém caminha para frente com o pecado encoberto. A Bíblia fala sobre isso. Encobertar erros, irmão, já pensou? De repente você está aí, fazendo o que é errado, adulterando. De repente fazendo coisas erradas. Vários erros, vários pecados que a gente possa citar aqui. A gente está lá postando, olha, estou pecando agora, olha que legal. Destruição, irmãos. Quanto mais o pecado é grave, mais eu escondo. De repente eu vou roubar, olha, estou mostrando, gente, estou roubando aqui, de repente o Banco Central. Você já viu algum doido fazendo isso? Porque é pecado, irmãos. A gente esconde, a gente encoberta. É por isso que os cenários dos pecados são os mesmos. É quarto fechado, porta fechada. O cenário do pecado são casas isoladas. O cenário do pecado é escuridão. O cenário do pecado são coisas que ninguém vê, não tem mais pessoas, é só eu, ou eu mesmo, ou outra pessoa junto. O cenário do pecado é sempre alguma coisa encoberta, não é nada às caras. Você consegue perceber o que é a vontade de Deus? Por exemplo, sobre um relacionamento. A vontade de Deus lá é que o homem se torne marido da sua mulher e tenha a sua vida de intimidade, uma vida conjugal, relacional, que o leito, a cama seja um lugar de bênção. E a gente vê o que é pecado, é encobertado. Aquilo ali fica encobertado. De repente as pessoas aprontam quando não tem ninguém. Quando não há ninguém, eu entro lá, aquela cama se torna um cenário de pecado, um cenário de lama. A cama vira uma destruição. Que naquela hora dá uma alegria, um prazer fantástico. Mas depois vira algo amargoso, destruído. E por que a gente sente isso quando peca, irmãos? Em meio a qualquer erro que a gente possa ter. Porque isso não é a vontade do seu Criador para nós. Para mim e para você. Deus, Ele não quer que você tenha uma vida encobertada pelo pecado. Uma outra ação que a gente pode observar, irmãos, sobre não reconhecer os nossos erros, isso é um problema do pecado. Quando você vê que eles se escondem. O versículo 8 vai dizer que quando eles ouviram a voz de Deus soando no jardim, que passeava na viração do dia, quando soprava a brisa, entardecer ali para o início da noite, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus e ficaram entre as árvores do jardim. Você consegue perceber que não era para eles se esconder, eles se esconderam? Que a natureza de Deus é santa, irmãos. Não bate com o nosso pecado. Se tiveram medo, parecia um filho correndo que o filho desobedeceu à vontade do pai e se esconde em algum lugar para o pai não ver, até encontrar esse menino é um problema. Achar um menino que errou, que pecou, que precisa acertar as contas com o pai é um problema. Você consegue perceber, irmãos, que todo cenário de pecado tem tudo a ver com algo escondido? Algo encobertado? O que é que você faz escondido hoje? O que é que você pensa quando ninguém pensa? Junto com você, que ninguém está perto, que está dentro do teu pensamento, que está no seu coração. Não era para eles se esconderem da presença de Deus, irmãos. Deus vinha lá e a presença junto com eles e estava junto com eles. E a gente olha para esse cenário, ao invés de eles se esconderem da serpente, que era o maligno querendo destruir a vida deles, eles conversaram com a serpente, dialogaram até chegar ao ponto de pecar, porque os dois estavam juntos e ela deu o fruto ali ao seu marido e comeram, desobedeceram, foram atraídas, desejou o que não era para comer, atraiu o olhar, o paladar, tudo que você possa imaginar. Da presença do maligno não se esconderam, mas da presença do Senhor Deus se esconderam. E você pode observar que o versículo 9 vai dizer que Deus chamou a Adão perguntando onde ele estava. E Adão responde dizendo, eu fiquei com medo do Senhor. Eu estava nu e por isso me escondi. Irmãos, como é que você pode se esconder daquele que te ama? Como é que você pode se esconder daquele que deu a vida por você numa cruz, daquele que te ama, que te deixou essa palavra maravilhosa para você ter uma vida, uma boa conduta, ter as bênçãos dele, ter o andar junto com ele, viver na luz? É o que mais tem. Pode observar que quando as pessoas têm algum problema com a igreja, se distanciam da igreja, pode ter certeza que geralmente tem pecado. Tem alguma coisa errada, irmãos, porque quem está vivendo o pecado não tem como querer ter vontade de andar na luz. Vive escondido, o irmão parece o irmão, a irmã. Eu fui assim um dia, irmãos. Eu lembro quando eu saí um tempo da igreja, passava uma irmã, eu ia lá para o outro lado da pista para não falar com a irmã. Porque dava medo falar com a irmã. E eu sabia que eu estava vivendo uma vida de pecado. Uma vida de ruína.
dá medo falar com quem está vivendo uma linha com Deus, e a gente não quer andar junto, porque na primeira circunstâncias, eu sou o errado da história, e eu não quero demonstrar que eu estou errado. Irmãos, é uma luta para você congregar, é uma luta para você estar na igreja, é uma luta para você orar, é uma luta para você ler a palavra, é uma luta para fazer tudo isso, porque toda hora o pecado maligno, a minha carne, vai querer cair de novo. E é por isso que a gente se esconde. De repente essa frase é para você hoje, que Deus falou com Adão naquele dia. Onde você está? Por que você anda escondido de mim? O que é que você fez a vida toda? O que é que você tem feito ultimamente? Você porventura fez o que não era para ser feito? Mais uma vez? Você comeu do que eu proibi que você comesse? Irmão, se você observar, e eu encerro aqui, as justificativas de Adão, primeiro, ele atribui à mulher. A gente sabe muito bem. Disse o homem, está no versículo 12. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E a mulher também justifica. Quando o Senhor diz, o que foi que você fez? Aí a mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. Por que dói tanto assumir o que eu fiz de errado, irmãos? Por que dói tanto a gente demonstrar a nossa miséria, a nossa carne, a nossa sujeira? Por que dói tanto? Você consegue perceber? Eu coloquei ali, só para os irmãos perceber, o que Deus queria saber era aquela resposta final ali. Eu comi. Era para quando ele chegasse diante de Adão. Adão, você fez o quê? Você fez o que não era para ser feito? Ele dissesse assim, eu comi, Senhor. Eu comi do fruto. Era para ele dizer só isso. Senhor, a culpa foi minha. De repente ele dava lá um diomão, né, um maridão. Dizia, não foi a mulher não, a mulher está tudo certa. O culpado é o homem, o culpado sou eu. Era só para dizer, eu assumi ali, eu comi, Senhor, a culpa foi eu. A culpa está em mim. Mas não, sabe o que é interessante, irmão? Não sei se você prestou atenção nisso. Além dele culpar a mulher, ele culpa também a Deus. Você parou para prestar atenção nisso? Parou para prestar atenção que Adão ele culpa também a Deus? Porque o texto ele vai dizer assim, depende da tua tradução, o texto vai dizer que a mulher que tu me deste. A mulher é uma culpada, mas quem foi que deu a mulher? Foi Deus. E eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Eu digo, que abençoado, rapaz. Teve a ousadia, a impetulância de chegar para Deus e dizer, mas foi o Senhor que me deu ela. A culpada não sou eu não, o culpado o Senhor me deu, a mulher que tu me deste. A mulher é uma culpada, mas o Senhor a me deu. Irmãos, você consegue perceber que para o homem assumir que ele errou, ele passa por um monte de coisa para poder enganar, ainda mais dizer que no final das contas, né? Parece que é uma psicologia ali meia doida, ou então um uso do direito ali meio esquisito, de tentar fazer umas manhas ali para a verdade não ser verdade, a mentira não ser mentira, e no final das contas a gente fica confuso, quem é o quê, né? A culpa é do Senhor, não é minha, a culpa é da mulher. Mas eu comi. E a mulher não. A serpente, ela me seduziu. E eu comi. Por que você comeu, Eva? Porque a serpente me seduziu. Olha que negócio, irmãos. Por que você está vivendo a vida que vive hoje? Porque alguma coisa aconteceu na minha vida. Porque alguém fez alguma coisa. Porque alguma pessoa fez isso. Não porque os meus pais fizeram isso. Porque eu sou assim, porque... não, irmãos... Quando é que eu e você vamos assumir a postura de assumir os nossos erros? Eu errei, eu comi, eu me desgracei na lama e a razão que eu estou aqui é simplesmente a minha vontade. Eu me desgracei, o Senhor não tem nada a ver com isso. Você consegue perceber, irmãos, o problema do pecado está na ignorância de você não reconhecer que você é pó. E o pó ainda está sobre o sujeito de pecar. Enquanto você ainda for pó, você pode estar igual aqueles dois ladrões no madeiro. Um, mesmo na cruz, na morte, ainda estava pecando diante de Jesus, dizendo, esse homem aí, dedurando Jesus, apontando o dedo para Jesus, o outro, Senhor, lembra de mim. Até na hora da morte a gente pode estar pecando. E parece que você não peca mais. Eu e você somos um santo. Pastor, eu quero ter um ano abençoado. Eu volto a dizer a você. Quais são as decisões que vocês vão tomar esse ano para você ter esse ano abençoado? Quais são as decisões?
Acho engraçado, irmãos. A gente está em um local que a gente tem um dos melhores salários do Brasil, serviço público. Às vezes a gente encontra uns abençoados ganhando um salário mínimo. E pela graça de Deus, a gente agradece pelo salário mínimo. Mas não é pecado você correr atrás e acordar cedo, como a gente vê algumas pessoas, ter uma dinâmica de estudo, uma linha de trabalho e ganhar um negócio bacana. De quem é a culpa? E você deseja e quer tanto uma coisa legal, melhor, é sua. Não é do outro. Não é de Deus, que Deus não quer me abençoar. Não, você não está fazendo o que é para fazer. E o que você está fazendo, se preenchendo? Será que esse ano eu vou ter um trabalho melhor? Às vezes, relacionamento, os mesmos problemas, irmão. Não relaciona com ninguém. É fechado, tapado, entra mudo, sai calado, sai disso. O que mais a gente vê, irmãos, infelizmente é um dado lamentável em Brasília. Muitas mulheres solteiras e mães solteiras. Dado lamentável. Mas o que é que eu estou fazendo em relação a Deus e a minha vida? Eu vou continuar seguindo e vivendo de uma maneira errada. Quando é que eu vou ter a minha família segundo o plano de Deus, o meu esposo segundo o plano de Deus? Quando é que isso vai acontecer, irmãos? O que é que está faltando em você para isso acontecer? Como é que esses filhos crescerão quando ficarão adultos tendo um cenário desse? Você consegue entender, irmãos? Onde foi que você errou? Onde está o problema do pecado? Onde está o problema do mal? Onde está o problema? Será que não está em nós? Eu quero encerrar aqui contando aos irmãos um pequeno detalhe, irmãos, da minha vida. Eu errei tanto, irmãos, mas tanto. Tem pecado que a minha mãe nem sabe. Mas teve tantos erros meus, irmãos, que os meus pais sequer sabem do que eu fiz. E eu tenho certeza absoluta que você tem erros que sequer seus pais sabem. Sequer pessoas que moram com você sabem. Com certeza, irmãos. A gente tem muitos erros. Sabe o que faz a nossa vida mudar, irmãos? Eu queria que você guardasse isso, em nome de Jesus. Presta atenção no que eu vou te falar. É aquele Deus que desce à terra e foi ao encontro do homem, mesmo ele ainda estando em pecado. É quando um Deus que sai do seu trono de glória e vem até o nosso encontro, dizendo: filho, onde é que você está? Onde é que você está? Por que você está se escondendo de mim? Ou seja, irmãos, é uma vida de relacionamento com Ele. E a gente reconhecer: eu errei, Senhor. O problema do pecado não é o pecado em si, porque só existe o pecado porque eu erro. O problema do pecado está em mim, Senhor. É por isso que a gente precisa do batismo. É por isso que a gente precisa nascer de novo. É por isso que a gente precisa da ação do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa viver uma vida de obediência à palavra. É por isso que Ele deixou a palavra dEle para nós. Porque toda hora o pecado está batendo na nossa porta, irmão, querendo destruir a mim e a você. Então logo, irmãos, não adianta desejar às pessoas bons planos, boa sucessão, que Deus abençoe, seja tudo de bem, se você é o grande destruidor da sua própria vida. Não é duro isso, irmãos, mas não é uma verdade. Se a minha vida vai boa ou não, eu sou o responsável. Ninguém está te obrigando a fazer nada. Ninguém põe um gole de cachaça na sua boca e diz assim: toma, a pulso, a força. Você vai lá e compactua disso. Ninguém coloca um cigarro na sua boca e você fuma porque você está sendo obrigado a fumar. Você quer fumar, a tua carne quer fumar. Ninguém vai lá assumir, ver conteúdo pornográfico porque alguém está dizendo: vem cá, vamos consumir um conteúdo pornográfico aqui dentro do quarto. Não, você vai lá e se desbagaça no pecado. Eu queria que você guardasse isso, irmãos, em nome de Jesus. Um Deus que desce na terra e vem ao teu encontro para te salvar. Porque a vida que você está, ou você está nele ou a gente está morto, irmãos. Então não espere um ano cheio de bênção, se você é o que destrói a própria bênção do Senhor que está na sua vida.